Bom dia a todos. O nosso tema é pigmentos e nós escolhemos o artigo Pigmentos Naturais em Alimentos e sua importância para a saúde. O nosso trabalho é Elaine, Rayane, Raíssa e o objetivo desse trabalho é oferecer informações sobre pigmentos naturais em alimentos e a sua importância para uma alimentação saudável. Pigmentos são substâncias naturais de células e tecidos de plantas e animais que conferem a cor. A cor é um dos atributos mais importantes de um alimento. A coloração dos alimentos é determinada pela presença de substâncias que, além de colorir, trazem efeitos benéficos à saúde humana, atuando na proteção do organismo e na prevenção de doenças. A utilização de pigmentos naturais em alimentos tem se elevado devido à preocupação dos consumidores com os efeitos prejudiciais dos pigmentos sintéticos e corantes à saúde. E isso também é uma forma de aumentar o marketing das empresas, porque os pigmentos naturais são benéficos à saúde. Os pigmentos vegetais podem ser classificados em três principais categorias: carotenoides, clorofilas e flavonoides. Os carotenoides são amplamente difundidos na natureza e são subdivididos em carotenos e xantofilas. As clorofilas podem apresentar em mais de uma forma. Quanto à solubilidade, os carotenoides e as clorofilas são solúveis em lipídios e em solventes orgânicos e estão localizados nos cromoplastos e cloroplastos. Os flavonoides compõem um grupo numeroso de pigmentos subdivididos em antocianinas, flavonas, flavonóis, leucoantocianinas e compostos fenólicos. Os flavonoides encontram-se dissolvidos na seiva das células vegetais. Mistura aquosa que contém ácidos orgânicos, açúcares, derivados aromáticos, polissacarídeos e inúmeros pigmentos. Os flavonoides são compostos heterocíclicos com oxigênio na molécula, encontrados somente em vegetais. Todos têm a estrutura com 6 carbonos, são 6 anéis aromáticos, e eles são divididos em antocianinas e flavonoides. As antocianinas estão presentes em flores e frutas, dando aquele vermelho intenso ao violeta e azul. A metodologia. Primeiramente, fez-se uma breve revisão bibliográfica a respeito dos pigmentos naturais dos alimentos, a fim de promover-se um ponto de partida para a execução do trabalho. Aí, em seguida, promoveu-se a coleta de dados qualitativos e quantitativos, através de um questionário que era composto, de 5 questões, o qual foi aplicado ao segundo ano do curso de técnico em Química do Instituto Federal de Goiás. Questionava-se, então, a leitura dos rótulos de alimentos, se as pessoas julgavam importante, o que é relevante, se leem, o que leem, quais as cores dos principais alimentos consumidos, tanto em produtos naturais quanto industrializados, e se tinham conhecimento sobre algum corante alimentício. Posteriormente, fez-se um levantamento bibliográfico mais aprofundado sobre pigmentos naturais em alimentos, os principais grupos, as fórmulas, benefícios à saúde, fontes, alimentos funcionais e a importância dos mesmos para a saúde humana. E preparou-se uma atividade prática sobre pigmentos, utilizando-se a metodologia de Saalfeld, 1974, adaptada, que teve como objetivo verificar a influência da temperatura, o pH e íons metálicos na estabilidade dos pigmentos vegetais e, por fim, ministrou-se um minicurso a respeito de todo o assunto para as turmas técnico em Química e técnico em Alimentos do segundo ano, visando demonstrar essa importância de ter uma alimentação colorida para a saúde.
Resultados e discussão. Na figura 1, pode analisar um gráfico onde foi feito uma porcentagem dos alunos que leem os rótulos de alimentos e os alunos que não leem os rótulos de alimentos. A porcentagem foi verificada referente a alunos do segundo ano técnico em Química do IFG Campus Inhumas, onde percebeu-se que 60% dos alunos leem os rótulos de alimentos e 40% dos alunos não leem os rótulos de alimentos. Na figura 2, verificou-se a proporção dos itens julgados mais importantes nas embalagens dos alimentos, julgados pelos alunos questionados. Observou-se que, data de validade, 29% dos alunos julgam ser o item mais importante verificado na embalagem. Gorduras presentes, 23% julgam ser o item mais importante na embalagem. Calorias presentes, 12% dos alunos julgam ser o item mais importante na embalagem. Corantes presentes, 6% dos alunos julgam ser o item mais importante a ser visto na embalagem. Fibra alimentar, 6% dos alunos julgam ser o item mais importante julgado nas embalagens. Glúten, 6% dos alunos julgam ser o item mais importante a ser verificado na embalagem. Proteínas, 6% dos alunos julgam ser o item mais importante a ser verificado na embalagem. Sódio, 6% dos alunos julgam ser o item mais importante na embalagem. E vitaminas, 6% dos alunos julgam ser o item mais importante na embalagem. Na figura 3, observou o percentual dos alimentos consumidos segundo sua coloração. As principais cores de alimentos consumidas foram amarelo ou alaranjado com 19% de consumo, arroxeado ou azul com 14% de porcentagem de consumo, branco 17% de porcentagem de consumo, verde 18% em porcentagem de consumo, vermelho 18% em porcentagem de consumo e outras cores consumidas em 14% de porcentagem de consumo. No quadro 1 a seguir, pode-se observar os alimentos mais consumidos classificados por sua coloração, definidos por cor e alimento. Na cor verde, os alimentos definidos foram ervilha, vagem, jiló, alface, couve, azeitona, abobrinha verde e pepino. Na cor amarelo ou alaranjado, foi definidos os alimentos laranja, pêssego, pera, manga, cenoura, pão, milho verde, batata, banana e esquime. Na cor arroxeada ou azul, os alimentos beterraba, uva, repolho roxo, balinha, pirulito e chiclete. Na cor vermelho, foi definidos os alimentos carne, morango, tomate, extrato, goiabada, acerola, maçã, gelatina e balinha. E nas outras cores, como definida entre outros, foi definidos os alimentos chocolate, feijão, confete, doces, balinhas de aniversário, bolacha e suco. Na figura 4, os alunos pesquisados foram questionados sobre os conhecimentos em corantes alimentícios. Foi feita a seguinte pergunta: você tem conhecimento de algum corante alimentício? 20% dos alunos informaram que sim, e 80% dos alunos informaram que não tinham nenhum conhecimento sobre corantes alimentícios. Continuando os resultados de discussão, em relação à aula prática, teve como objetivo observar as mudanças, né, de coloração, bem como a estabilidade dos pigmentos vegetais, como a clorofila, o carotenoide, a antocianina e a antoxantina, na presença e na ausência de aquecimento,
assim como na presença de determinados íons. Continuando a parte de resultados de discussão, vamos então descrever os resultados. Em relação à clorofila, em temperatura ambiente, com a adição de ácido clorídrico, as clorofilas elas tornaram-se um verde castanho claro, em meio ácido forte, e em meio ácido fraco, com a adição de vinagre, um verde castanho um pouco mais escuro. A estrutura do vegetal ela foi degradada devido à desmetoxilação da pectina. Em meio alcalino, com pH maior que 8, as clorofilas elas modificaram suas cores de um verde oliva para um verde escuro mais brilhante, com bicarbonato de sódio. E em meio alcalino forte, passou para um verde oliva escuro, em presença de hidróxido de sódio. E as clorofilas elas perderam fitol, o que tornam-se mais solúveis em água e adquiriram uma cor verde mais brilhante. Após o tratamento térmico, a coloração da clorofila em todos os tubos de ensaio apresentou-se com a mais escura devido à expulsão de gás dos espaços intercelulares e clorofila por ela ser termossensível. Em relação à presença de metais, a clorofila ela é mais estável em meios ácidos do que alcalinos. O pigmento ele passou de um verde oliva para uma tonalidade marrom clara com adição de cloreto férrico, também ocasionada pela fácil oxidação na presença de oxigênio. Na presença de sulfato cúprico, a cor do pigmento passou-se imediatamente para um tom de verde mais escuro e mais brilhante. Em presença de sulfato de magnésio, a cor tornou-se um verde oliva mais suave. Então conclui-se que metais bivalentes eles podem facilmente substituir os íons de magnésio, alterando sua cor. E a clorofila ela é bastante instável nessas condições. Em relação aos carotenoides, em temperatura ambiente, em meio ácido, tanto com a adição de HCl quanto de vinagre nos carotenoides, as colorações das soluções elas não apresentaram mudanças. Os carotenoides eles não costumam sofrer alterações em meios ácidos, apresentando-os assim estáveis, submetidos a essas situações. Em meio básico, na presença de bicarbonato de sódio, sua coloração também não apresentou mudanças. Já com NaOH adicionada à solução de carotenoide, sua cor passou de alaranjado para um alaranjado levemente escuro. Os carotenoides também são estáveis em meio alcalino. Devido a esse fator, não houve mudanças dignas de nota. Após o tratamento térmico, o calor ele não afetou as soluções de carotenoides em meios ácidos, como o de HCl e vinagre. Pode-se dizer então que estes pigmentos eles não são muito afetados com o aumento da temperatura. Contudo, houve pequenas modificações com o cozimento nas de meio básico. A solução em que havia o bicarbonato de sódio passou de alaranjado claro para a cor amarela, enquanto aqui havia o NaOH teve sua tonalidade intensificada para o alaranjado escuro. Em relação à presença de metais, em presença de ferro, sua cor apresentou-se um alaranjado amarelado e com a adição de sulfato cúprico, a coloração foi um verde claro. E na presença de magnésio e estanho, não ocorreram grandes alterações, o que indica que esses pigmentos também não são muito instáveis na presença de metais, mas são bastante sensíveis na presença de oxigênio e fortemente susceptíveis à oxidação. As antocianinas. Em temperatura ambiente, ao se adicionar o HCl, ocorreu alteração imediata da cor para um vermelho escuro, e com a adição de vinagre, o pigmento ele passou a assumir a cor rosa escuro. As antocianinas elas possuem um caráter anfótero. Em meios ácidos,
os pigmentos eles são bem instáveis e principalmente à medida que o pH ele decresce, a cor vermelha ela torna-se mais intensa. Em valores de pH alcalinos, esse pigmento ele pode passar a ter diversas cores. Quando ocorre substituição dos grupos hidroxila e metoxila, as cores das antocianinas elas são influenciadas. A acentuação da cor para o azul, ela tende a ser decorrente do aumento do número de hidroxilas e a intensificação do vermelho do aumento no número de metoxilas. Em condições alcalinas, a coloração ela fica na faixa ali do azul, podendo ser intensificada ou não, e às vezes ela apresenta-se um cinza esverdeado. Em presença de bicarbonato de sódio, sua cor ela muda para um azul mais escuro e na presença do NaOH para um verde claro, mostrando-se também com caráter instável. Após o tratamento térmico, submetidos ao aquecimento, os pigmentos de antocianinas, tanto em meio ácido quanto alcalis, elas não apresentaram mudanças. Esse fato ele é resultado da estabilidade dos mesmos ao aumento da temperatura nos processos de aquecimento. Na presença de metais, por exemplo, na presença de oxigênio, as antocianinas elas escurecem, assim como escureceram na presença de ferro, cobre e estanho, e passaram a se mostrar um roxo mais escuro. A solução que continha o magnésio não sofreu alterações em sua coloração. Em muitos casos, os grupos de hidroxilas presentes nas antocianinas reagem, por exemplo, com o ferro e o estanho, formando estruturas cinza azuladas, tornando os alimentos pouco atraentes. No caso das antocianinas, em temperatura ambiente, em presença de ácido forte, como HCl, a coloração ela tornou-se um amarelo claro e na presença de vinagre é um alaranjado mais claro, que é a solução controle do tubo 5. Em meio alcalino, a solução com bicarbonato de sódio apresentou-se de cor alaranjado escuro, intenso, enquanto aquela que tinha a presença de NaOH mostrou-se na tonalidade de um amarelo mais escuro. Na maioria dos casos, na presença de bases, as antocianinas elas passam a assumir uma coloração mais amarelada. Após o tratamento térmico, com a influência do aumento da temperatura, a coloração das soluções de antocianinas modificaram-se. Em meios ácidos, após submetidas ao calor, elas tornaram-se mais claras, enquanto nos meios básicos, intensificaram-se a sua cor para uma cor mais escura. A solução controle, que havia no tubo de número 5, tornou-se então verde palha claro. Na presença de metais, as antocianinas podem quelar metais, alterando sua cor, na presença de ferro e cobre. Sua tonalidade passou de alaranjado claro para um verde claro e verde levemente escurecido. O magnésio contido na solução do tubo 3 a tornou alaranjado escuro e a do tubo de número 4, com a presença de estanho, sua coloração variou para um amarelo mais claro. A coleta de dados realizada pela aplicação de questionários, aula prática e palestra com esclarecimento de dúvidas trouxe ao público um rico conhecimento prático e teórico sobre pigmentos naturais e alimentos, já que os alunos apresentavam um vago conhecimento em relação aos pigmentos e corantes. A conclusão, a importância que uma alimentação adequada com pratos coloridos exerce na busca por uma boa saúde e, consequentemente, a prevenção de doenças. Este trabalho foi muito relevante porque a maioria das pessoas nem imaginavam os benefícios que os pigmentos naturais exercem em uma vida saudável e também alertou as pessoas para a mudança no seu hábito alimentar.
Referências: Daniele Santos Rocha e Elaine Red. Pigmentos naturais em alimentos e sua importância para a saúde.